de Salmos, capítulo 32. Deve ter anjo aqui chamando pelo meu nome, porque eu estou ouvindo meu nome aqui. Salmos, capítulo 32. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe pelo telão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por favor, feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que traga a revelação dessa palavra, que traga o entendimento para que você possa hoje fluir na presença de Deus. Pai, nós estamos mais uma vez na tua casa e na tua presença, para poder testemunhar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco individualmente, mostrando o teu poder e o teu propósito para cada um de nós, pois nós saímos com a intenção de glorificar e exaltar o teu nome e de ouvir a tua voz. Por isso nós calamos toda voz contrária à tua e declaramos que principados e potestades da maldade estão atados, manietados, impedidos de agir e de falar. Que apenas a voz de Deus seja ouvida nessa noite de maneira clara, cristalina, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Nós estamos diante de um texto clássico, célebre, do salmista, onde ele expõe as suas iniquidades e o que ele começa a entender, e em outras passagens também mostra que todo ser humano tem os seus erros, tem os seus desvios, tem os seus pecados, mas esses pecados não podem continuar sobre mim ou sobre você. Provérbios capítulo 20, verso 9, a Bíblia diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode cravar esse verso e dizer, meu coração está completamente puro, completamente purificado, e eu estou livre de todo e qualquer tipo de pecado? Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: todos pecaram. Todos não é hipérbole, não é linguagem de exagero. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, é porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas esse pecado que interrompe a minha relação e a minha comunhão com Deus, ele não pode continuar sobre a minha vida e a sua vida. Nós precisamos hoje entender quais são os benefícios de uma confissão. Diga, benefícios de uma confissão. Muitas vezes nós não temos a compreensão exata do que de fato significa confissão. E hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, é engraçado que a gente escuta tantos noticiários falando sobre delação. E a primeira frase que me veio hoje foi: benefícios de uma delação. Eu falei, meu Deus, eu não estou na CPI do Congresso, é benefícios de uma confissão. Mas está muito em voga o benefício da delação. Mas hoje eu quero poder enfatizar que existem benefícios quando nós confessamos o nosso erro, o nosso desvio de rota para Deus, e nós somos sarados quando fazemos isso. E o que é confissão, pastor? Confissão, segundo o dicionário Aurélio, significa declarar, revelar, reconhecer a verdade, reconhecer a realidade de ação, erro ou culpa. Quando você confessa o seu pecado, você está reconhecendo o seu erro e a sua culpa em relação àquilo que você considerou equivocado, errado fazer. Quantas pessoas cristãs, nós estamos falando de filhos de Deus, têm exercido essa prática continuamente?
confessado os seus pecados, revelado o oculto para Deus, revelado os seus erros e os seus equívocos diante dele. Por isso, o texto que nós lemos hoje à noite, irmãos, fala que quando nós não participamos e não partilhamos dessa experiência da confissão, algo errado e algo desastroso acontece sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que enquanto o salmista se calava, a mão de Deus pesava de dia e de noite sobre ele. Não havia alegria, não havia satisfação, não havia desejo de viver. Há quantas pessoas que perderam a satisfação, mesmo tendo saúde, mesmo tendo família, mesmo tendo recurso financeiro, perderam simplesmente a alegria de viver. Irmãos, eu não posso hoje cravar, dizendo que isso seja fruto de pecado, mas existe uma grande possibilidade que há pecados ocultos que precisam ser confessados para que Deus possa parar de pesar a mão sobre você, de impedir você de crescer, de desenvolver. A Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste ao soberbo, e a soberba sempre será inimiga da confissão, porque ela vai tentar impedir você de reconhecer o seu próprio erro e a sua própria falha. Muitos de nós, por causa do orgulho, não querem olhar os seus próprios erros, os seus próprios desvios, por uma questão simples, orgulho. E o salmista declara no verso 3, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo santo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim. Você já pensou ter alguém tão poderoso quanto Deus, colocando a mão sobre você, impedindo você de avançar, de correr, de fazer o que é necessário, por causa do pecado? E pecado significa errar o alvo, significa aqueles que contrariam a palavra de Deus. Às vezes nós imaginamos pecado só como adultério, fornicação, prostituição, bebidas alcoólicas, vícios como cigarro, entorpecentes e etc. Mas pecado significa errar o alvo de Deus. Pecado pode ser simplesmente uma mentira, grande ou pequena. Deixou-se de falar a verdade, constitui em mentira. Logo, significa que isso se torna um pecado na minha vida. Pecado pode ser simplesmente o ressentimento por alguém que tentou ou não te ofender, mas por uma razão ou por outra você se ofendeu. E é muito simples, irmãos, se ofender por qualquer coisa desse mundo. Hoje parece-me que as pessoas se tornam ofendidas por qualquer coisa. A pessoa não olhou para ela, ela se sente ofendida, porque determinada pessoa que deveria cumprimentá-la, não o cumprimenta. E se tornam ofendidas. E por isso, carregam no seu coração uma mágoa e uma ofensa absurda. E para Deus, isso também é pecado. Raiva, ressentimento, também, irmãos, a Bíblia trata como pecado. E nós precisamos dar nome de pecado a essas coisas, porque isso pode estar impedindo o fluir e os benefícios de Deus sobre a sua vida. E você não entende, eu venho à igreja, eu oro, eu jejuo, eu dou meus dízimos, eu dou as ofertas, eu prego o evangelho, eu faço uma série de coisas e não vejo os benefícios de Deus. É claro, irmãos, o pecado, ele vai interromper toda e qualquer comunicação de Deus comigo ou com você. Não existe um canal livre de Deus para comigo se eu estou em pecado. Nem você pode jejuar, você pode orar, você pode passar uma noite de vigília que não terá benefícios. A nossa oração não será ouvida. Qual é o benefício da confissão? Primeiro, nós precisamos entender, irmãos, que confissão precisa ser um ato diário, precisa estar incluído na minha devocional.
Por quê? Porque nós pecamos sempre. A Bíblia diz: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10 do capítulo 1 do 1 João: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se você ficar se vangloriando, eu não tenho pecado, a Bíblia está dizendo que a verdade não está em você, que a palavra de Deus não está interagindo em você ou na sua vida, porque todos nós pecamos. Talvez não pecamos na área do adultério, mas pecamos quando falamos mal do nosso irmão, ou falamos mal da política, ou falamos mal dos dirigentes. É muito fácil pecar, irmãos. É muito fácil sair fora dos benefícios de Deus. Basta errar o alvo. Você precisa usar esse benefício da confissão diária, porque nós pecamos todos os dias. Cada vez menos, mas pecamos todos os dias. Talvez semana passada você pecou 10, nessa 9, na outra 8. Mas sempre tem alguma coisa, no meu ou no seu coração, que precisa ser arrancada por esse Deus poderoso e santo. Sempre existem algumas ervas daninhas que precisam ser tiradas de dentro de mim ou de você. Segunda coisa, o pecado rouba imediatamente a nossa comunhão com Deus. Diga: o pecado rouba a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versos 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não nos poder ouvir. Significa que Deus está atento a todo movimento nessa terra, que Deus está atento a todas as orações que são feitas nessa terra. Mas o verso 2 diz: mas essa conjunção adversativa faz toda a diferença nas nossas vidas. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Já pensou o que é isso, irmãos? Está separada ou separado de Deus, não contar com o auxílio dele, não estar debaixo do benefício de Deus, por uma coisa chamada pecado, que eu mesmo pratiquei voluntariamente, não contar com os seus benefícios, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos, não é porque Deus deixou de falar, não é porque Deus se calou. Deus não está ouvindo essa pessoa cujo pecado está separando ela de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu nitidamente, claramente a voz de Deus querendo guiar você, orientar você? Porque esse é o princípio de Deus: dirigir e orientar os seus filhos. Prova disso é o que o capítulo 32 do livro de Salmos diz. Depois que ele confessa os seus pecados, Deus começa a interagir de novo com Davi. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Imagine, irmãos, o que é ter alguém, o Todo-Poderoso, na minha cola, por detrás de mim, me dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Opa, peraí, aí tem uma cilada, um passo à esquerda. Você vai e se desvia. Meu filho, essa é a hora que eu quero que você invista. Ou não diga nada. Que privilégio, irmãos, é ter alguém querendo guiar, orientar, instruir a minha vida. E nós perdemos esse privilégio quando nós pecamos contra Deus. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que nos faz reconhecer e entender
todas as verdades, deveria nos incomodar. Qual foi a última vez que você sentiu incômodo e desconforto pelo pecado? Que você chorou por isso? Irmãos, nós temos alguns coaches aqui na igreja. Eu não sou coach, eu sou pastor. Eu não estou aqui para trazer mensagens que incentivam você a atitudes positivas. Eu estou aqui para poder pregar a palavra de Deus, orientar você que o pecado pode estar destruindo a sua vida e você nem sabe. As pessoas às vezes vêm para a igreja para entender e receber 7 pulinhos para a vitória. Como receber a sua casa própria. Irmãos, mais do que pulinhos da vitória, mais do que receber casa própria, nós temos que nos santificar, porque um dia estaremos diante de Deus. Porque Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga e sem defeito. Falamos em coisas da terra, em como mudar o carro do ano, em como adquirir aparelhos de celular mais novos, cheios de tecnologia, nada contra isso, mas falamos muito pouco no céu. Qual foi a última vez que você falou sobre o céu na sua vida, na sua casa? Que você anseia por essas coisas? Nós estamos presos a essa casca, irmãos. Queremos mais as coisas da terra do que as coisas do céu. As coisas do céu são novidades para nós. O pecado rouba a nossa comunhão com Deus. Você que é casado, tem o seu cônjuge. Pense na situação de você ficar sem falar com a pessoa com quem você é casada uma semana. Ou você não conversar com o seu filho uma semana. Pense nesse ambiente constrangedor dentro de casa. Como uma pessoa consegue passar tanto tempo sem conversar com outra? Agora pense em relação a Deus. O pecado que eu pratiquei impede o Senhor de comungar comigo, de estar comigo, de falar comigo, de dirigir a minha vida. Isso desespera você? Isso traz um desconforto dentro de você? Porque trouxe esse desconforto a Moisés quando o Senhor disse: a terra prometida está ali, só tem uma coisa, vocês podem ir, mas eu não irei com vocês. Na mesma hora, no mesmo instante, Moisés ouve essas palavras e diz a Deus: se o Senhor não for conosco, não nos mande ir sozinho, porque nós não nos moveremos desse lugar. E estava ali, irmãos, alguém que fazia questão de Deus, em detrimento de um benefício. Você faz questão de Deus, mais do que benefício do carro, de uma aprovação no concurso. Senhor, se tu não fores conosco, não nos peça para sair deste lugar, porque nós não iremos se o Senhor não for conosco. O Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Qual a última vez que você, por causa de Deus, deixou de fazer uma coisa concretamente? Um dia eu estava numa sala de cinema e eu não tinha lido a sinopse do filme e entrei com minha esposa. No início, apareceu uma imagem que ia levar a uma cena de sexo explícito. E na hora eu disse à minha esposa: por causa do Senhor e do nosso testemunho, nós não podemos ficar aqui dentro. Por causa de Deus, que Ele está vendo todas as coisas. E por causa do nosso testemunho. Imagine se tiver uma ovelha nossa vendo a gente assistir todo esse filme e não se levantar. Peguei a mão da minha esposa e nós saímos daquela sala de cinema. Por causa de Deus e do nosso testemunho.
Ou nós somos crentes ou não, irmão. Porque como um crente pode ver uma cena de sexo explícito, sendo homem ou mulher, e aquilo não invadir a sua mente com uma perturbação terrível? A Bíblia diz, irmão, se os nossos olhos forem bons, o quê? Todo o nosso corpo será bom. Porém, se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas nós estaremos. Os olhos são a candeia do corpo. Depois você não consegue entender porque você não consegue sentir o fluir de Deus no louvor como hoje à noite. Por que você não consegue mais se quebrantar? Acordar de madrugada, dobrar os seus joelhos e orar. Pastor, parece que essas coisas não trazem prazer. Não trazem prazer, irmãos, para quem não está diante de Deus, como algo que vai te colocar na presença dEle, não pode provocar prazer dentro de você. Terceira coisa, a confissão, ela precisa ser imediata. Diga, imediata. Quando você pecar, errar o alvo, você precisa confessar imediatamente o seu erro diante de Deus. Senhor, pequei. Para que você não interrompa a comunhão de Deus, os benefícios dele sobre a sua vida. Imediatamente pequei. Qual foi a última vez que você estava no supermercado, pensou uma coisa indevida, veio no seu coração um sentimento que não deveria vir, você para de fazer compras, na hora, empurrando o seu carrinho, você para e diz, Senhor, te confesso como pecado esse sentimento, me perdoe, me lave com o teu sangue. Um dia eu estava indo para o plano com meu filho menor, e tinha uma pessoa conversando, falei, João, ou essa pessoa, ela é doida, ou ela está orando, dentro do carro. Eu pensei, o que será que ela deve estar dizendo? O que ela deve estar colocando para ela mesma ou para Deus? Qual foi a última vez que você parou de fazer qualquer coisa e pediu a Deus perdão do seu pecado cometido naquela hora? Irmãos, se o Espírito Santo habita em mim, e Ele está aqui para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como Ele não pode estar falando com você? Meu filho, você errou, você pecou, você transgrediu o limite. Qual foi a última vez que Ele acendeu o sinal vermelho que te levou a uma confissão imediata? Porque parece-me que a gente só confessa na igreja, quando tem esse determinado tipo de culto. Mas irmãos, enquanto você não confessa, a sua comunhão, ela está interrompida com Deus. Não adianta jejuar, orar, ler Bíblia, não adianta. Você não será ouvido. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se está vindo ao seu coração agora, qualquer ilícito que você tenha cometido, agora você precisa dizer, Senhor, nisso eu pequei contra ti, me lave com teu sangue para que eu seja ouvido. Para que na hora da oração da fé, a sua resposta venha sem detença. Quarta coisa, o perdão de Deus, ele é gratuito. Deus está disposto a nos perdoar de tudo. Qual o motivo que impede você de parar diante dele e confessar os seus pecados? Se Deus está disposto a nos perdoar por tudo. Irmãos,
Eu quero ser muito sério hoje à noite, mais do que você possa imaginar. Para algumas pessoas, Deus está dizendo hoje: eu tenho tido misericórdia de vós e não revelei o seu pecado ainda, mas o que há oculto será revelado. Prestou atenção no que eu disse? Que Deus ainda está usando de misericórdia com algumas pessoas. Por isso Ele não trouxe à tona o pecado ainda. Mas tudo que está oculto, Deus vai trazer à tona, para que a sua noiva seja completamente purificada, completamente santificada. E Deus precisa trazer à tona, antes que você morra no pecado, antes que o pecado engula você completamente, antes que não haja como voltar atrás mais. O perdão de Deus, ele é ilimitado. E Deus nessa noite, Ele deseja trazer um perdão total e completo para que a sua noiva possa ser inteiramente purificada. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, Ele é fogo consumidor. Claro que eu queria estar trazendo outro tipo de palavra hoje à noite, mas essa palavra tem queimado no meu espírito. Deus precisa se encontrar com uma noiva sem mácula, sem ruga e sem mancha. E essa noiva, ela precisa ser purificada e santificada pelo fogo. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Use essa palavra, para que antes de sair daqui, você possa confessar os seus pecados diante do Senhor. O que Deus mais quer, queridos, é nos abençoar de dia e de noite. Essa semana nós estávamos ouvindo uma mensagem: andar com Deus sinaliza uma possibilidade enorme de ser abençoado o dia inteiro, porque nós estamos andando com Ele. E o que Deus mais quer é te abençoar com toda sorte de bênção, com tudo que Ele tem e pode te abençoar. Mas Ele não pode fazer isso, não porque Ele não é Deus, mas porque Ele estabeleceu critérios na sua palavra. Eu não posso interagir com você enquanto você estiver em pecado contra mim. Eu não posso te abençoar enquanto esse impedimento não for tirado. Tudo que Deus quer é me abençoar, é te abençoar com o melhor dessa terra. Mas Ele não pode fazer isso enquanto o pecado estiver nos separando dEle. Feche os seus olhos. Eu pedi muito ao Senhor nessa tarde que Ele trouxesse temor ao nosso coração. Temor. Que nós soubéssemos quem Deus era. Abra os seus olhos um minutinho. E ouvindo esse mesmo pastor, sabe, irmãos, ele disse uma coisa que de fato nós temos que atestar e assinar embaixo. O que acontece em cima aqui comigo ou qualquer outro pastor é diferente do que acontece conosco aqui embaixo, fora desse púlpito. Porque aqui a unção de Deus está prevalecendo. E ele diz: eu quero ver prevalecer também fora do púlpito. Eu quero ver a mesma pessoa que está debaixo da unção de Deus também estar debaixo da unção de Deus fora do púlpito. Porque aqui eu tenho certeza
que o Espírito Santo, pelo poder de Deus, me envolve, me capacita, como qualquer outro pastor, a anunciar e proclamar a sua palavra. Mas fora dessa plataforma aqui, eu tenho que ser esse mesmo homem, que ao descer essa escada, seja o homem de Deus, o homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. Eu não posso ser esse homem só aqui em cima, irmão. Só quando eu pego esse microfone e anuncio a palavra de Deus para você. Eu tenho que ser esse mesmo homem que ao descer dessa plataforma possa anunciar, possa proclamar, possa viver a palavra de Deus na íntegra aqui embaixo com você. Eu comentava com minha esposa, tem dia que nós estamos aqui em cima, nós mesmos nos desconhecemos, porque vai muito além do nosso conhecimento, vai muito além daquilo que nós preparamos. Aí nós afirmamos: Senhor, de fato a unção de Deus sobrepõe o meu conhecimento e os meus limites. Não era eu que estava falando. De vez em quando algumas pessoas vêm para mim e dizem: pastor, naquele domingo o senhor disse uma frase tremenda. Ele então diz a frase, eu falei: rapaz, tem certeza que fui eu? Falou: absoluta, saiu da sua boca. Nem eu acredito que fui eu, porque sai da minha esfera de conhecimento. Aí eu admito, Deus de fato estava plenamente na minha vida. Agora, querido, quando eu saio daqui de cima, eu preciso ser coerente aqui embaixo. Eu preciso ser pelo menos o mais parecido com esse que estava aqui em cima. Uma coisa eu sei: a bênção de Deus transcende o que eu faço e o que eu sou. Mas uma coisa eu também sei: que os benefícios de Deus não podem vir sobre mim enquanto o pecado estiver na minha vida. Feche os seus olhos. Você já pensou que você caminha com Ele há tantos anos e Ele quer te abençoar de uma maneira poderosa, maravilhosa, sem detença, sem limite, e você está vivendo apenas o gotejar desses benefícios, que pode ser muito melhor, muito maior, em maior profusão. Um cristão, ele não pode passar mais de um dia sem confessar os seus erros diante de Deus. Que hoje o Espírito Santo, Ele mesmo traga reconhecimento, endireitamento das suas veredas e das minhas. Tudo aquilo que você está pedindo, querendo, Deus está dizendo hoje à noite a você: limpe o caminho, desobstrua o caminho, e deixa eu chegar na sua vida com todos os benefícios que você quer e precisa. Limpa o caminho. O texto que minha esposa citou na oração da fé: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Diga a Deus: Senhor, me perdoe, porque vira e mexe eu tenho pecado nessa área. Tenho visto coisas que desagradam o Senhor. Internet, mensagens, TV, filmes, que para um cristão isso jamais seria sadio. E Deus não se ausenta de você quando você está fazendo esse tipo de coisa. Ele simplesmente se entristece. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Peça a Deus para aumentar o temor dentro de você, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Senhor, aumenta o nosso temor, nos impede de pecar contra Ti. A Bíblia diz que o temor do Senhor nos impede de pecar contra Ele. O temor, e no sentido exato da palavra, do dicionário em português, temor significa ter medo de Deus, ter consciência de quem é Deus. Que o Espírito Santo hoje esteja dentro de você e de mim, mostrando o que ou quais são os pecados que precisam ser confessados, serem postos para fora da minha e da sua vida. Tudo que nós queremos é estar perto de Deus. E eu volto a enfatizar: confissão significa declarar, revelar, reconhecer a verdade, reconhecer a realidade de ação, de erro ou culpa que nós temos cometido. Você reconhece que errou, que pecou contra Deus, que depende e precisa do perdão dele para voltar a estar em comunhão de novo, outra vez com Ele. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que o Espírito Santo, Ele é o agente, o único que a palavra diz, capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos tomar a atitude da confissão. Nós só podemos fazer isso mediante o agir do Espírito Santo, que convence-nos. Às vezes o marido diz para a mulher: você está errada. Às vezes o pai diz para o filho: meu filho, por favor, presta atenção na tua vida, isso não está certo. Mas nós não conseguimos enxergar. Mas então o Espírito Santo vem e Ele abre os nossos olhos e Ele nos convence. Queria que mesmo assentado no seu lugar, enquanto nós ministramos essa palavra, você deixasse o Espírito Santo convencer você nessa noite. E se Ele trouxer à tua mente, ao teu coração, pecados a serem confessados, não retenha. Queridos, abra os seus olhos, olhe para mim. Isso é uma situação tão séria, porque a Bíblia diz que o rei Davi havia pecado, adulterado, como mulher de um soldado do seu exército. Vem o profeta, conta a história dele, só que de maneira figurativa. O profeta, ao terminar a história, pergunta para o rei: o que deve acontecer com um homem que tal coisa praticou? E Davi havia escutado a sua própria história. O pecado nos cega, irmãos. Sabe o que Davi disse? Esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. Sabe o que o profeta disse a ele? Tu és esse homem. Na hora, caem as escamas dos olhos de Davi. Ele cai de joelho diante do Senhor e confessa o seu pecado. E essa é uma sequência do capítulo 51 do livro de Salmos. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram. Para que haja confissão de pecados, só o Espírito Santo revelando o meu pecado para mim mesmo, eu posso entender que de fato eu errei diante de Deus. Porque veio um profeta e contou a história dele todinha, e ele ainda não tinha entendido que esse homem era ele. Ele diz: tem que morrer esse cabra da peste. O profeta então diz: esse homem é você. Minha oração hoje é que o próprio Espírito abra os meus olhos e os seus olhos, para que entendamos o que de errado temos feito com o nosso Deus. Agora você pode fechar os seus olhos.
Talvez eu citei a sua história hoje e você não entendeu. Talvez alguém tenha narrado a sua história para você ao longo dos dias, dos tempos, e você não tem entendido. E Deus está dizendo: dê-lhe tempo para que arrependesse. Dê-lhe oportunidades diversas para que ele arrependesse, para que ele mudasse de rumo, de atitude, de pensamento, de sentimento, para que a gente não caia no erro do próprio rei Davi: manda matar, e esse homem ser eu mesmo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. A tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Tua presença viva, tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, Senhor, tua presença. Oh, não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Que haja perdão nessa noite. Vem nos lavar, Jesus. Vem nos lavar, vem nos lavar, vem nos lavar. Vem nos lavar com o teu sangue. Vem nos lavar com o teu sangue. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Só um momentinho. Um dos textos que o nosso pastor citou nessa noite foi o texto de João. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Então eu queria perguntar: quem tem pecados para confessar nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Se Deus não é mentiroso, e se Ele está dizendo hoje que ninguém pode dizer: purifiquei meu coração e limpei do meu pecado. Se Deus diz na palavra dele que nós não temos o direito de dizer que não pecamos, se há temor de Deus no teu coração, levanta-te e diz: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti, meu Pai, eu pequei. Falei de coisas que não sabia.
Filhinhos, disse o apóstolo João, lutem para não pecar. Mas se todavia alguém pecar, Eremanaia, Sura Lacabaxia, Labalabanaia. Lutem para não pecar. Eu escrevi essas coisas para vocês não pecarem. Mas se todavia alguém pecar, igreja, temos um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ora, nós sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Se todavia alguém pecar, tem um advogado. Confessai os vossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, filhinhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa noite há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os pecados dessa pastora, para perdoar os pecados dessa ovelha, para perdoar os pecados dessa noiva, para perdoar os pecados dessa igreja. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer: queremos ser lavados pelo sangue de Jesus. Se você sentir desejo no teu coração, meu irmão, de vir a esse altar, venha, saia do seu lugar e venha a esse altar. Venha porque o altar é de Deus e o altar santifica. Venha a esse altar porque o altar é de Deus e o altar santifica. Você não vem no altar diante de homem não, você vem no altar diante de Deus. Porque nós que estamos no altar literalmente. Estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos com o temor de Deus no nosso coração, dizendo: Senhor, perdoai os nossos pecados, Senhor, perdoai os nossos pecados. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, que venha teu reino, assim como é. Se você tiver desejo de se ajoelhar nessa noite, se ajoelhe, meu irmão. Se ajoelhe e diga: Deus, me lava, me perdoa. Eu não posso sair dessa igreja nessa noite como eu entrei nela. Eu quero ser perdoado, eu quero ser lavado. Era baixeira, manás. Seja aqui na terra como o céu, que o céu venha a nós. Oh, me lava com teu sangue, Jesus. Quem é que possa discernir as próprias culpas? Absolve-nos daquelas que nos são ocultas nessa noite. Santo é o teu nome, que venha teu reino. Sabe o que Deus está falando comigo hoje? Há pessoas que fizeram votos a Deus que Ele não pediu para fazer e não cumpriram esses votos. Deus está dando uma oportunidade hoje de confessar isso como pecado, para que você volte para casa sem esse peso. Pessoas que votaram a Deus e nunca cumpriram o voto, Deus está dizendo: hoje é a sua oportunidade de ser lavado pelo meu sangue.
Deus. A tua palavra diz que nós devemos te pedir perdão assim. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Queria que a igreja dissesse comigo, diga: Pai, eu decido liberar perdão sobre todos os meus ofensores. Deixe-os livre em nome de Jesus. E agora diga: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Diga comigo também: nessa noite eu peço perdão pelos pecados ocultos. Quem há, Senhor? Diga: quem há, Senhor, que possa discernir as próprias culpas? Diga: absolve-me dos pecados ocultos. Diga: Pai, nessa noite eu faço confissão. Diga ao Senhor do que você faz confissão. Examine-se o homem a si mesmo, assim como a do pão, e assim beba do cálice. Não temos os elementos fisicamente diante de nós nessa noite, mas temos o sangue e temos o corpo de Jesus. O sangue de Jesus está aqui, sendo derramado nos nossos corações, e o corpo de Jesus está aqui, representado na igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que coma do pão e beba do cálice. Te peço perdão, meu Deus, pelas desobediências praticadas, pelas promessas não cumpridas, pela leviandade muitas vezes de achar que sempre o Senhor vai relevar aquilo que fizemos ou falamos. Pedimos perdão pelos relacionamentos quebrados, pelas alianças rompidas, pelas traições. Pedimos perdão em nome de Jesus, Senhor, pela maledicência, pela inveja, pelos ciúmes, pela contenda. Pedimos perdão por roubar o dízimo. Como igreja, pedimos perdão pela infidelidade ao Senhor em muitas áreas, por passar dias sem orar, sem ler palavra, por nos esquecermos do jejum, Senhor, por valorizarmos tanto o dinheiro e as coisas dessa terra e esquecermos de pensar nas coisas lá do alto. Pedimos perdão pelo egoísmo, Pai, pela indiferença, pela usura, pela avareza, pela ganância. Pedimos perdão, Senhor, por toda e qualquer forma de idolatria constituída nas nossas vidas, por toda infidelidade. Pedimos perdão a Ti, meu Deus, por toda negligência, mau uso dos recursos. Pedimos perdão em nome de Jesus pelo ódio, pela contenda, Senhor. Pedimos perdão, meu Deus, pelas gritarias. Oh Deus, pedimos perdão, Senhor, pelas ausências, Senhor, pela falta de responsabilidade com aquilo que o Senhor nos confiou. Pedimos perdão, Pai, vem nos lavar com Teu sangue, por todas as vezes que o nosso lar não tem sido altar para o Senhor, nossas vidas. Pedimos perdão em nome de Jesus, vem nos lavar por pensamentos impuros, por sentimentos impuros, pelo domínio do eu e da carne, Senhor. Pedimos perdão em nome do Senhor Jesus essa noite. Vem tirar o lixo, tira o lixo das nossas vidas nessa noite. Que espiritualmente sejamos lavados pelo sangue de Jesus. Que espiritualmente sejamos lavados pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero que a igreja, irmãos, continue orando e que o louvor pare um pouco. Irmãos, em nome de Jesus, ninguém se mova agora. Ninguém se mova nem se distraia, porque eu quero fazer um apelo nessa noite. Quem quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador?
enquanto o pastor pregava, eu disse a Deus ali no meu lugar: nessa noite, Senhor, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Mais uma vez, eu digo: o Senhor não é apenas meu Salvador. Como filha, eu te recebo na minha vida nessa noite como Senhor. Eu não tenho o direito de ser conduzida por mim mesma. Eu não tenho o direito de fazer a minha própria vontade. E eu não quero abrigar pecado. Eu disse a Deus: mais uma vez eu venho ao teu altar nessa noite. Então eu quero perguntar nessa igreja: quem hoje quer dizer a Deus: Senhor, eu sou teu, eu te recebo e te confesso nessa noite como meu Senhor e meu Salvador. Se você nunca fez isso, e nessa noite você sente o desejo de não caminhar mais sozinho, mas de ter os seus pecados perdoados pelo sangue único e poderoso de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e hoje você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão aonde você está, bem alto, deixe-me ver sua mão levantada. Deus te abençoe. Quem mais para Jesus nessa noite? Deus te abençoe. Quem mais para Jesus nessa noite? Ou decidindo pôr Jesus pela primeira vez? Deus te abençoe. Ou se reconciliando? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais para Jesus? Faça um sinal bem alto, onde você estiver, ou no altar ou no seu lugar. Deus abençoe a senhora ali atrás. Quem mais para Jesus? Pastora, nessa noite de confissão de pecado, eu digo: eu não quero mais andar sozinho, eu quero ser salvo, eu quero ter os meus pecados perdoados e o meu nome escrito no livro da vida. Levante a sua mão. Aqueles que já são de Jesus e hoje dizem: Senhor, tu não serás apenas meu Salvador, mas o meu Senhor. Também ergam a sua mão. Quem já é de Jesus aqui nesse lugar? Quem já é de Jesus? Levante bem alto, deixa eu ver sua mão levantada. Queria que a igreja dissesse a Deus nessa noite: diga: Deus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Todos de mãos erguidas digam: Pai, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Vamos dizer juntos: em nome de Jesus, sejam perdoados os meus pecados, eu seja lavado. E eu quero pedir a Ti, Senhor, junto com a igreja, algo muito especial. Diga: meu Deus, que nenhum pecado me impeça de herdar a vida eterna. Sustenta a minha vida no alvo, para que eu não venha a me desviar. Conserva a minha vida. Diga: hoje e para sempre, eu sou de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. Hoje e para sempre, nós somos do Senhor.